Na capital, Viver e Empreender TV é o seu destino para inspiração e conhecimento. Estamos aqui para mostrar o que é empreendedorismo. A jornada começa agora! Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. São 6 horas e 2 minutos, quase 3 minutinhos. Eu sou Estela Jordi e quero dar as boas-vindas a você do FM 77.5, do AM 1040 e a todos vocês que estão conectados no YouTube na Capital com você. Vamos começar o programa de hoje falando sobre empreendedorismo no mundo das artes, e quem me acompanha aqui na mesa é o Pedro Casagrande, o Fernando Mora e o diretor de teatro, dramaturgo e roteirista Alberto Santos com Z, tá certo, Alberto? Certo, isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite e vamos tentar conversar um pouco sobre isso e falar mais sobre empreendedorismo na cultura. É isso mesmo. Afinal, são quantos anos já, Alberto, nesse meio artístico? Então, tem dois tempos aí, né, que a gente pode estar falando sobre, que é o empreendedorismo na cultura, que começou logo, assim, se levarmos o termo ao pé da letra, começou em 1990, né, com a construção de um espaço cultural na rua 13 de maio 222. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Isso. Aí eu comecei a mostrar um pouco mais do nosso trabalho dentro do segmento teatro, né? Com a companhia NPC Artes. Existe até hoje. Mas o seu envolvimento com o teatro vem lá da década de 70, é isso mesmo? Isso. Até um pouco antes. Tem um pequeno episódio que me faz, quando me perguntam, eu gosto de contar. Porque assim, o meu primeiro contato com o teatro, eu tinha 12 anos na escola primária, e um amigo me contou a história do Édipo Rei, né? E aquilo me fascinou. E ficou na minha cabeça durante 12 anos. Aos 21 eu tive o contato na universidade, felizmente com uma pessoa que é muito respeitada no Teatro de São Paulo, que é o Armando Sérgio da Silva, já falecido. Era professor da ECA, né, da USP, e nós montamos um grupo de teatro na universidade, e foi lá que eu tive meu primeiro contato, né, montando o Galileu Galilei, do Bertolt Brecht, e montando a peça do Nelson Rodrigues, o Boca de Ouro. Foi aí que eu tive, assim, foi quando eu entrei de fato no teatro para valer, né? A partir daí eu não saí mais. E você se considera um empreendedor? A gente pode dizer que você é um empreendedor, Alberto? Sim. Eu acho que tem dois, assim, na minha concepção, existe assim, duas maneiras de falar sobre esse empreendedorismo, né? Eu sou um empreendedor porque eu construí um espaço para fazer teatro em São Paulo, ou não, construí esse na 13 de maio, em seguida migramos para a rua 14 de julho, fiquei 20 anos com um espaço na rua Lins de Vasconcelos, na região do Cambuci Aclimação, e eu fiquei bancando tudo isso, né? Eu fiquei produzindo assim, com recursos próprios, fizemos várias peças, assim, fizemos Festival de Curitiba, fizemos Teatro de Arena, fizemos Teatro Ruth Escobar, enfim, então essa iniciativa, né, é um empreendedorismo, só que eu vejo o empreendedor como aquela pessoa que, por exemplo, ela vê onde estão as oportunidades e a partir daquele momento ele faz com que isso aconteça, e está muito, na minha concepção, dentro do negócio em si, é aquilo que dá retorno, aquilo que dá dinheiro, aquilo que te faz progredir financeiramente. Só que na arte não funciona muito assim, né? Eu acho que há um progresso intelectual, pessoal, há uma satisfação que não é igual, por exemplo, ao ganhar dinheiro, é diferente, né? Mas é tão boa quanto, né? O resultado que a gente tem muitas vezes em fazer um trabalho que não traz um resultado financeiro, mas traz um resultado pessoal muito importante para o nosso crescimento como pessoa, né? Como humano, né? Então, aí tem essas duas vertentes, né? Essa é uma visão que eu tenho do empreendedor,
né? Sim, é uma visão bem distinta, né, das Sim. pessoas que a gente costuma trazer aqui no programa. Eu estou muito feliz com a sua presença, porque falar de cultura e falar de arte é um dos propósitos deste programa. A gente tem aqui a Joelma Silva dizendo boa noite, Viver e Empreender TV, boa noite, Joelma. Marli Gomes, boa noite, dando boa noite para todo mundo que está aqui na live. O Alex Viana, que não pôde comparecer hoje, está dizendo o seguinte: grande mestre do Teatro Nacional, Alberto Santos, um grande abraço. Abraço, Um Alex. abraço, Alex. Você faz falta aqui na nossa mesa, meu amigo. Ó, tô te esperando pra gente remontar o Doca Rei, hein, cara. É isso mesmo. Depois você vai falar desse Doca Rei Sim. pro pessoal que tá ouvindo, pro pessoal Tá entender todo mundo curioso. o que é o Doca Rei, o que é essa história, né? O que é essa peça de teatro, né? Que eu tô louca pra ver o Alex também vivendo esse personagem. Agora minha pergunta é: como você enxerga o papel do empreendedorismo dentro das artes cênicas no nosso país? Bom, é o que eu falei para você, existe uma segmentação, né? Porque assim, a arte do teatro, existe vários pensadores, vários criadores dentro da arte do teatro. Então, quando a gente pensa numa peça que pode ser um projeto de empreendedorismo, a gente pode falar num musical, por exemplo. O musical bem feito, bem elaborado, ele, com certeza, o resultado financeiro para quem está produzindo vai ser bastante satisfatório, né? Agora, quando você pensa em montar Samuel Beckett, por exemplo, Esperando Godot, né? Que é uma peça que, assim, tem pessoas que não estão ainda prontas para assistir o Esperando Godot. É né? mais densa. É mais densa, não tem uma linguagem fácil de compreensão, não tem uma história linear, né? Não tem uma fábula ali, né? Então, você tem que ler nas entrelinhas todo aquele pensamento do Beckett. Então, aí você, obviamente, você pode até empreender nesse sentido, mas o resultado financeiro, se pensarmos dessa forma, não vai ser igual como você montar um musical ou como você montar uma comédia de costume palatável, gostosa de ver, enfim, né? Mas Então, por que essa diferença, Alberto? porque assim, porque o público, né? Uhum. O público brasileiro, a gente percebe que ele tem uma formação cultural muito ligada com a televisão, né? Assim, o meu conhecimento e o meu estudo sobre teatro, a gente percebe assim, nos anos 50, os anos 60, o teatro era muito forte em São Paulo. Então você tinha peças de terça a domingo e nós tínhamos teatros lotados, né? A partir do instante que surgiu essa empresa que empreendeu com todo o conhecimento que ela tinha, que é a Rede Globo de televisão, ela começou a produzir novelas de altíssima qualidade e além de produzir as novelas, ela começou a tirar os atores do teatro, porque ela precisava desses atores para as novelas. E isso acabou o teatro saindo de terça a domingo para quarta domingo, para quinta domingo, e no final dos anos 1999, você tinha peças sexta, sábado e domingo, né? Hoje, isso já se perdeu um pouco. Então, a gente sabe que assim, nós tínhamos na época, por exemplo, nos anos 90, num final de semana, você falou, eu vou assistir o quê? Eu vou assistir Antunes Filho, eu vou assistir José Celso, eu vou assistir Gabriel Vilela, eu vou assistir Gerald Thomas. Então você pega hoje, nem tem mais, né? Você não tem nem mais aquele programa do jornal Caderno 2, Ilustrada, onde você tinha toda a avaliação das peças em cartaz. Você não tem mais crítico de teatro, enfim. Existe a isso mudou. concorrência também com a tecnologia, com as redes sociais. Com o cinema aí, também, eu com o acredito. cinema, e são muitas telas, né? O teatro parece que tem que se reinventar, ou eu estou errada? Existe alguma maneira, você enxerga alguma maneira do teatro se reinventar e se recolocar nesse mercado, retomar esse público? Olha, Antes de você responder, eu vou pedir para o pessoal mandar perguntas também para participar aqui Por do nosso favor. programa do Viver e Empreender TV na Rádio Capital. É só mandar um WhatsApp para qual número, Pedro? 983345777, que a nossa produção, maravilhosa produção, vai pegar os seus áudios e colocar aqui para interagir com a gente aqui no ar. A Vamos gente mais uma ama vez? áudio. O número? Repete, por favor, Pedro. 983345777. Você que tem uma pergunta pro Alberto, pra Estela, pro Fernando, pra mim, pra qualquer um, a gente vai com certeza responder com muito amor e carinho e vamos ficar muito felizes da sua participação.
sobre empreendedorismo cultural. Não precisa ser só sobre teatro, pode falar de música, pode ser uma dor, uma lágrima, um comentário. Você já pensou em ser ator da Globo? Você já pensou em ser ator de teatro? Por favor, compartilhe aqui com a gente, não precisa ser necessariamente sobre empreendedorismo. Estamos aqui com o Alberto Santos, Santos com Z, quem quiser encontrá-lo nas redes sociais, na internet, mandar uma mensagem para ele. É o Alberto Santos, a gente vai continuar o bate-papo então. Alberto, qual é a sua opinião sobre a tecnologia e o teatro hoje? Olha, eu vou dizer para você assim, vou fazer uma certa ironia aqui, né? O único teatro que deu certo no Brasil e que continua dando são as igrejas evangélicas, tá? Porque elas conseguem uma arrecadação inimagináveis, né? Porque assim, e aquilo não passa de um teatro, se você observar bem, é um teatro muito bem feito. É um grande palco em que contam as histórias da Bíblia. Isso, por que não? E tem público e tem pagante, né? Sim. Tem os que pagam os dízimos, né? Então assim, infelizmente essa é uma realidade, né? Eu um dia fiz uma brincadeira com um colega, eu falei assim, a igreja evangélica mudou mais o Brasil do que de todas as peças do Bertolt Brecht, né? Do teatro didático, né? E nós vimos isso recentemente, a gente está vendo isso todos os dias, né? Essa interferência entre a religião e a política, essa coisa toda que veio, que é um grande teatro, né? Então é o teatro que deu certo na minha visão hoje. Agora, eu não estou aqui dizendo que o teatro não é uma coisa que se deva fazer, se deva continuar. Eu acho que ele vai continuar existindo, ele é uma arte milenar, e não é isso que vai fazê-lo desaparecer. Obviamente, nós que fazemos vamos ter um pouco mais de dificuldade para recuperar esse público que está meio distante, né? Mas eu acredito que assim, cada geração vem com um pensamento diferente, né? E que nós temos que continuar investindo nisso, né? Eu acho que tem uma moção, tem algumas iniciativas que vêm do Ministério da Cultura que ressurgiu das cinzas, porque ele foi dizimado no governo anterior. Então ele ressurgiu das cinzas, está com uma verba muito boa para distribuir para os artistas, né? E a gente sabe que o artista ele faz com ou sem dinheiro, né? E se tiver um pouco de ajuda, com certeza eu acho que pode realmente surgir de tudo isso uma nova versão do teatro nacional, né? Quais são os maiores desafios que vocês, diretores de teatro, enfrentam hoje? Olha, tem alguns problemas que eu acho bastante sérios, né? A gente tem um problema seguinte, nós temos muitas escolas de teatro que despejam no mercado todos os anos 300 atores, né? Porque tem uma legislação que parece que o curso tem que ter 2 anos de existência, né? E em 2 anos você não forma um ator, né? Não forma, ele tem que ter mais tempo, porque o ator ele se forma no palco, o palco é que faz o ator acontecer. É a prática. Né? Então nós vamos ter assim, por exemplo, esses atores são bastante úteis para o cinema, por exemplo, porque se você tiver um bom diretor de elenco, ele consegue tirar do ator um trabalho, porque a câmera hoje, com toda a tecnologia que nós temos, é fácil você conseguir fakear algumas coisas e fazer um resultado positivo. Agora, no teatro não, o teatro o sujeito tem que ter habilidade, tem que ter talento, tem que se desenvolver como pessoa e como artista, né, para poder dar o seu recado. Então, todos aqueles que buscam ou querem fazer teatro, lembre-se, é um trabalho de todos os dias. Todos os dias você tem que preparar a sua voz, você tem que ler um livro todo mês, se possível, você tem que conhecer o mundo, você tem que conhecer as pessoas. Pegando carona nisso que você está dizendo, Alberto, que dica você daria para os jovens que gostariam de ser, que sonham em ser atores? Quais são as características necessárias? Que tipo de dedicação? O que mais uma pessoa de baixa renda que sonha com essa carreira tem que ter? Quais são os pré-requisitos? Olha, eu vejo o trabalho do ator, ele primeira coisa, tem que deixar de lado o que eu chamo, um termo que eu uso muito, que é o autodeslumbramento precoce, sabe? Então a pessoa acha que porque ela é bonita, porque ela tem uma boa aparência, que ela vai ser uma boa atriz ou um bom ator. Não vai ser, não é fácil, né? O trabalho do ator é um trabalho cotidiano, você tem que aprender as técnicas do ator, você tem que ter um preparo físico, você tem que saber que você vai ter que assimilar o outro e fazer com que ele aconteça dentro de você, né? Não baixa o santo, não é um terreiro de macumba que baixa o santo e você fala na voz do outro, não. Você constrói. É técnica, é trabalho, é ralar mesmo. Você pega os discursos e os depoimentos da Fernanda Montenegro, você vai ver uma atriz
que é uma das maiores que nós temos no Brasil, e enfim, acho que todos os tempos, e você pega o que ela diz, vai buscar um pouco essa informação dessas pessoas mais sérias, percebe? Não é fácil, mas é gratificante, sabe? Eu sempre falo, eu até hoje não encontrei coisa melhor do que você ter essa relação com essa arte, desde que você seja um artista, porque há uma diferença aí entre o artista e o trabalhador da arte, tá? Essa é uma ótima colocação e daqui a pouco a gente vai explicar para os nossos ouvintes a diferença, né, segundo o Alberto Santos. Mas antes eu quero ler uma pergunta aqui. Boa noite, me chamo Fátima, moro no Tucuruvi, Zona Norte. Tenho uma filha de 15 anos que sonha em ser atriz, mas confesso que tenho receio desse desejo dela, porque dizem que o teatro é muito desvalorizado. É uma área que vale a pena? Muito obrigada pela sua pergunta, Fátima, acho bastante pertinente, inclusive. Desvalorizado, talvez no sentido de não se ganhar dinheiro, é isso que ela quer dizer? Imagino que sim. O que é valer a pena, né? O que é valer a pena, né? Precisa ver. Que é o que eu estava falando agora há pouco. Existem muitos atores que estão muito bem colocados, ganhando muito dinheiro, né? Inclusive, hoje, o mercado no Brasil hoje está se ampliando cada vez mais. Para a área do audiovisual, por exemplo, nós vamos sentir falta de atores e de artistas em geral, porque nós não temos essa formação aqui no Brasil, né? O que eu falo assim, e repito, tem muitas escolas que despejam no mercado 300 atores por ano sem a mínima condição de desenvolver o seu trabalho, né? Por quê? Porque eles não têm espaço? Porque é muito pouco tempo para você se desenvolver como artista, como ator. Entendi. Né? Então, assim, enfim, nós precisamos de renovação sempre, porque quando você vai para a linguagem da televisão, é muito categorizado o tipo de personagem que você vai viver, né? Então, diferente do teatro, porque o teatro ele quer um ator multifacetado, um ator que faça qualquer coisa. Mais versátil. Categorizado você quer dizer que a TV coloca as pessoas dentro de caixinhas, é isso? Isso. Por Rótulos. exemplo, você tem lá a mocinha, você tem lá o motorista, você fica mais velho e vira vovô, ou você é novinho, é o filho da protagonista. Então, é dentro do padrão, é o que vende para televisão, né? Obviamente, você percebe que no cinema já é um pouco diferente, né? O cinema, ele tem uma outra, né? Eu falo mais do cinema de arte, por exemplo, né? Uhum. Porque tem filme também que é um pouco o repeteco da televisão, né? Mas uma você tem assim, e com essa chegada em massa do Netflix, do Prime, da Apple e da própria Globoplay aí, a gente percebe que o mercado está começando a ter um aquecimento e com necessidade de artistas, né? Mas lembrem-se, é um trabalho árduo, você tem que se preparar, você tem que ler muito, porque veja bem, você vai viver pelo menos você vai ter que ter o conhecimento para fazer a construção da tua personagem, né? Então, se você não souber o que é isso, a construção da personagem, aí você vai ter dificuldade, né? Não é só você, agora eu vou Não é se fantasiar, não é colocar roupa, tem todo um né? estudo, Vem de né? dentro para fora. Tem todo um trabalho. A gente, por exemplo, você tem que conhecer a gente chama os caracteres, o caractere psicológico, o fisiológico, o sociológico dessa personagem. Você tem que entender esses três, que é difícil. Por exemplo, você fala de sociologia, você tem que conhecer de política, você tem que conhecer da vida como um todo. Você fala do psicológico, você tem que entender por que a pessoa tem essas reações. Então, você tem que estudar mesmo. Não adianta você achar que vai abrir uma caixinha e vai sair uma mágica que você vai fazer. Não vai. Você vai ter que se preparar para isso, né? Isso para viver dentro do que está por vir. Eu acho que se você quer ser uma atriz, uma trabalhadora da arte, já eu explico o que é isso. Explica esses o conceitos. mercado, Aproveita, Alberto. O mercado tá cada vez melhor para o trabalhador da arte. Uhum. Agora, quando se fala o artista, o ator mesmo, aí é diferente, porque assim, por que a gente tem um certo glamour pelo teatro? Porque o teatro é um ritual, né? Você entra na sala, você senta numa cadeira, você faz silêncio. Pelo amor de Deus, deixa o celular em casa, sabe? No teatro não é para você levar o celular, deixa em casa. Aí você faz aquele ritual, aí você vai ver as pessoas que vão ficar 1 hora, 1 hora e meia num palco, fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho com a maior sensibilidade possível, e você vai ser o espectador que vai estar recebendo essa informação. Então, assim,
Então você imagina, você tem que ter uma paciência de Jó, né? Para você desenvolver todo esse trabalho e ficar repetindo isso durante semanas. Você tem que amar muito isso que você está fazendo, né? Agora, como é que você pode... Qual a gratificação? É quando você olha para a plateia e vê que você tem 300 pessoas hipnotizadas. Emocionadas, sabe? Algumas choram, algumas riem muito, algumas... Mas você sente que você tocou aquela pessoa de uma certa forma. Que há um retorno do público. Percebe? Então, assim, é uma magia que só quem faz sabe. Por isso, o ator é tudo maluco, é tudo... Não é maluco. A gente tem é um momento sublime, é uma relação inexplicável, né? Então, eu acho que por esse lado, aí eu chamo quem tem essa opção, quem vai para o teatro, que gosta do teatro, que faz o teatro para valer, esse é um artista. Vale a pena empreender no teatro? Vale a pena você ser um empreendedor das artes no Brasil hoje? E que caminho uma pessoa que tem esse sonho, que tem essa vontade, deve tomar? Então, aí, vale a pena, assim, você vai ter que escolher, né? Se a gente usar o termo do empreendedor, você vai investir num produto que vai te dar retorno, você tem que pensar. Por exemplo, acabei de falar para você, se você montar uma boa comédia de costume, com bons atores, com uma boa divulgação, com bastante mídia, você vai ter um teatro de 200, 300 lugares, é só você fazer a conta do ingresso, você vai ter um resultado financeiro interessante, né? Mas lembre-se, o teatro às vezes começa a fazer parte de um programa, a pessoa sai para jantar, aí vai ao teatro, ou o inverso, vai ao teatro, depois sai para jantar e tal. Então, assim, é um trabalho de entretenimento, né? É um trabalho onde que eu acho é válido, não estou querendo dizer que não devam fazer, mas assim, o empreendedor que vislumbra um retorno financeiro, ele tem que pensar dessa forma, ele tem que pensar que a sua peça vai fazer parte de um processo, tem muito turista em São Paulo, pelo menos tem muito turista. Você tem, por exemplo, vários eventos que lotam a cidade, lotam os hotéis e com certeza lotam os teatros, porque as pessoas precisam, né, de entretenimento, de diversão. Um respiro numa cidade tão caótica. Né? Então, assim, quem quer investir em teatro, empreender em teatro, vai ter que procurar o produto certo para o momento certo. Agora, acontece de repente uma peça que não tem essas características ter bons resultados? Acontece sim. Nós temos agora uma peça do Gerald Thomas, né, O Traidor, que está com toda a lotação esgotada no Sesc Vila Mariana, né? O Gerald Thomas é um diretor, é um dramaturgo, um criador, que muita gente não gosta. O trabalho dele é diferente. O trabalho dele não é uma comédia de costume, por exemplo, não tem uma historinha. É um trabalho diferente, mas assim, existe todo um público para esse trabalho também, né? E tá aí a prova, né? Então tem maneiras, você tem que escolher as pessoas certas e o momento certo. Dá para começar com pouco, investindo pouco numa peça? E você teria alguma história de sucesso para compartilhar aqui com a gente? De uma peça que tenha começado com pouco dinheiro, pouco investimento e tenha estourado? Tem, sim. Eu posso falar das antigas, por exemplo. Tem uma peça que... ai, caramba, esqueci o nome da peça agora, mas assim... Na verdade, assim, eu vou tentar lembrar no contar a história. Ela começou, a peça estreou num teatro, chamava-se Teatro Bela Vista, né? E foi um fracasso, né? Foi um fracasso. Aí vem o Dilúvio, a peça. Eu não lembro o autor agora, vocês me perdoem, não vou lembrar, mas é uma coisa de muito tempo. E foi um exemplo de sucesso. Ela estreou no Teatro Bela Vista, foi um fracasso, um elenco muito bom, um trabalho muito bem feito, né? E passou um tempo, ela foi para o Teatro Sérgio Cardoso. Essa peça ficou 2 anos em cartaz, lotando o teatro todos os finais de semana. E assim, e não era assim, pessoas renomadas, eram bons atores num bom trabalho, numa boa história, né? Então esse é um dos exemplos que a gente sempre dá, porque assim, às vezes acontece, né? Tem outros exemplos. Eu não vi isso se repetir muito nos últimos anos, mas também a gente passou por uma crise terrível aí, né? A gente teve uma pandemia que o teatro é presencial, quer dizer, o teatro você tem ali, isso foi assim, né? Eu mesmo, eu tinha um projeto, que continuo com esse projeto, eu recebi até verba para fazer o projeto, que é um festival de teatro. Eu vou até explicar o porquê que eu criei o festival, né?
A gente tem em São Paulo 2 leis que fomentam o teatro. A gente tem a José Renato, que fomenta grupos que estão se iniciando. Aí, se você quer fazer teatro, tem essas possibilidades que você pode fazer um projeto, mandar para a prefeitura, juntar atores e atrizes e um diretor. E a José Renato é para grupos que estão iniciando um processo de trabalho, né? E acontece todos os anos. E tem o fomento ao teatro, que é para produções mais elaboradas, para pesquisa, para uma busca mais elaborada no teatro. São 2 leis da Prefeitura de São Paulo que estão disponíveis todos os anos. Muita gente não sabe, mas tem dinheiro para fazer isso. Anotem aí. Pode repetir os nomes, por favor? O edital José Renato, Prêmio José Renato e o fomento ao teatro. Muito bom. É em torno de 10 a 12 milhões por ano, né? É bastante dinheiro, sim, né? Tem Sim. concorrência? Tem, mas se você tem... Se você apresentar um bom projeto. Bom projeto, né? Agora, sem falar agora, nós temos, já citei isso antes, mas nós temos agora, acabamos de fazer a Lei Paulo Gustavo, que destinou uma grande verba, eram 3 bilhões e 800, nós tivemos 3 bilhões para o cinema, mais 800 mil para as artes diversas, e tivemos também agora, vamos ter agora, próximo ano, a continuidade da Lei Aldir Blanc, que financia, né? Existem vários segmentos de fomento ao teatro, fomento às artes em geral. É só você procurar os caminhos, né? Agora, não adianta se procurar se você não tiver experiência, não tiver um projeto bem elaborado, não tiver bons atores, não tiver uma boa direção, uma boa história. Você tem que se preparar, obviamente. Uma né? estrutura. Uma estrutura mínima e conhecimento. Busque conhecimento. Procure quem já faz, quem já está no meio, peça ajuda, enfim. Eu acho que se você tem assim, esse intuito, você quer fazer, caminhos dá para você empreender e ter bons resultados. Agora eu vou te fazer uma pergunta, mas vou chamar o break e vou deixar essa pergunta no ar. Como os dramaturgos, diretores como você, podem criar obras de arte significativas e impactantes no teatro? Vou pedir para quem tiver uma dúvida também para mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 11 98334 5777, 11 98334 5777. Depois do break a gente vai responder as dúvidas de vocês. Fiquem aí. Viver e Empreender TV volta já. Olá, são 6 horas e 31 minutos. O Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital tá de volta. Eu sou Estela Jordi e eu tô ao lado do meu querido diretor, o Fernando Mora, o Pedro Casagrande. Hoje o nosso convidado é o Alberto Santos com Z. Ele que é diretor de teatro, dramaturgo e roteirista. E ele tá aqui para falar sobre empreendedorismo no teatro, nas artes, no nosso país. Ele tem aí muitas décadas de experiência e está respondendo todas as dúvidas sobre empreendedorismo nesse mundo do teatro. Então, Alberto, que tipo de impacto você acha que um diretor ele pode causar na vida de alguém com uma boa peça? Olha, é uma pergunta difícil, porque assim, a princípio, se você fala do impacto no seu projeto, na sua dramaturgia, né, na sua criação, eu posso te responder de uma maneira, né? Se for um impacto no fazer, né, no resultado de um espetáculo, eu posso te responder de uma outra maneira, né? Porque você tem, por exemplo, várias vertentes do teatro, você tem vários segmentos do teatro, né? O teatro, se você pegar a história do teatro, são mais de 2.500 anos, né? Então, você tem, em épocas diferenciadas, você tem peças diferenciadas. Você tem, por exemplo, a época do Shakespeare. O Shakespeare é um filósofo, né? A gente hoje considera ele um filósofo, porque foi um dos caras que mais entendeu o ser humano, e hoje a gente as falas das peças do Shakespeare, né? Então aí você tem o Molière. O Molière, ele também ele fala das futricas, das intrigas, né? Com ironia. Com ironia e tal, que é outra figura extremamente importante, né? Você tem o Ibsen com o drama Casa de Bonecas, por exemplo, é uma peça que fala da mulher, da libertação da mulher em 1900, né? Mas e hoje, Alberto? Hoje, com essa esse advento da internet, redes sociais, inteligência artificial, que tipo de peça você acha que caberia hoje?
Então, olha, nesse aspecto? realmente não é fácil a sua pergunta, né? Porque assim, eu acho assim, o artista, o criador, o dramaturgo, ele tem essa inquietação, né? Eu, por exemplo, determinada época da minha vida, eu comecei fazendo o que eu chamo do teatro, da peça, da situação de costume, do dia a dia, da vida cotidiana, enfim. Mas de vez em quando surge um Nelson Rodrigues, por exemplo, né? Nos anos 50 ele falava que o teatro não é um bombonzinho de licor que você tem que saborear, ele tem que sacudir. Né? Então, eu acho assim, qualquer peça que traga que venha com uma mensagem, que dê uma sacudida nas pessoas, que façam elas pensarem, né? Eu acho que não só aquela perfumaria, né? Não. Aliás, deve evitar isso. Tem muita perfumaria, né? Agora, eu acho também que nós estamos vivendo um momento atípico, né? A gente está vivendo um momento que é assim, que a mentira predomina sobre a verdade, né? Fake news. Então a gente está num momento difícil. Então, assim, eu acho que essa é uma temática bastante interessante para você trabalhar no teatro hoje. Legal. Né? Então, você, enfim, extrair do ser aquela coisa mais profunda que ela tem. Tirar essa... por exemplo, o teatro foi para o público. O teatro foi para... Você vê o Milei lá na Argentina, ele faz teatro o tempo todo. É verdade. Sabe? É um teatro de deboche, é um teatro... É uma comédia, assim, nem sei se... É uma tragédia, né? Pastelão. É uma tragédia, assim, não dá para você... É uma sátira para a população, né? Agora, assim, por exemplo, eu ia citar mais uma coisa interessante, porque eu fui buscar um determinado momento da minha vida, eu escrevia muito teatro didático, o teatro que a gente fala, o teatro da palavra, né? O teatro, assim, tem essa coisa que é muito discutida ainda, que é o teatro da palavra, né? E o teatro, ele não precisa ser o teatro da palavra. Ele pode ser um teatro sem palavras até, sem nenhum diálogo, ele pode acontecer dessa forma, né? Então tem alguns autores que me fascinou muito, e eu já fiz alguns trabalhos inspirados nesses autores, e pretendo continuar fazendo. Um deles que eu assim, tenho uma admiração imensa é um cara chamado Tadeusz Kantor, que é um dramaturgo polonês, que ele tem uma estética, né, muito, muito bem elaborada, e as peças dele não tem uma historinha assim, sabe? Começo, meio e fim. Eu tenho até eu fiz 2 peças inspiradas neles, a gente participou do Festival de Curitiba, e eu tenho uns vídeos na internet onde a gente coloca como é que é isso, né? É como se você sentasse na beira de um rio e você começasse a observar toda a correnteza e tudo aquilo que está passando, sabe? É como o nosso tempo, por exemplo. Não existe uma história contada no palco, existe um aqui e agora. Você senta na plateia, então tudo que está acontecendo mesmo, você entendeu? Você não saiu do seu eu para assistir uma peça e ver uma historinha ali do fulano de tal, casou com não sei quem. Não, você está vendo uma série de coisas e está no mesmo tempo que você. Aí você cria você entra nesse tempo simultâneo. Você não vai mais ficar só na observação. Você passa a ser um espectador participativo o tempo todo. Agora uma pergunta, de que maneira o teatro pode ser usado como uma ferramenta para empoderar comunidades de baixa renda? De maneira prática, como você já viu isso acontecendo nessas suas décadas de experiência? Olha, eu acho que o mestre nisso é o Bertolt Brecht, né? Com o teatro didático e tal. Eu acho que ainda tem essa predominância, né? Tem um grupo que nós perdemos uma figura bastante importante nesses últimos 30, 40 anos, que é o César Vieira, um grupo chamado União e Olho Vivo. Eles se dedicaram o tempo todo a fazer um teatro onde eles se apresentavam em igrejas, apresentavam nas periferias mesmo, né? Eu mesmo, o primeiro contato que eu tive com o grupo União e Olho Vivo, peguei lá o estatuto dele para a criação do meu grupo de teatro. Então, assim, é um teatro engajado que a gente chama, é um teatro transformador, é um teatro didático, né? E a gente tem uma outra figura também no Brasil, chamada Augusto Boal, que fazia um teatro assim, ele pegava a notícia do jornal do dia, juntava a plateia, os atores, e aí ele fazia aquela notícia do dia, ele encenava aquela notícia que estava acontecendo, né? Então, assim, existe vários autores que trabalham com essa linguagem e que, se você tem essa condição e quer fazer um trabalho social, você vai encontrar muito material para fazer, né?
e fazer nas comunidades, para você discutir assuntos, para você falar sobre todas essas questões que a gente está vivendo hoje, né? Até essa questão de você talvez fazer um trabalho desse para bater de frente contra as fake news. Aí, É uma enfim. grande ferramenta, não deixa de ser uma grande ferramenta. E eu tô sentindo falta aqui nessa mesa hoje da Janaína Lima. Ela que ia gostar muito de saber sobre esse tipo de teatro, né, Pedro? Hoje ela não veio porque ela tá nas atividades dela nos como compromissos. vereadora. Nossa vereadora pelo MDB, não é isso? Isso, mas ela deixou um recadinho pra gente, e eu vou falar em nome dela. Como vereadora, tenho maior admiração pelos profissionais que se dedicam às artes. Teatro, cinema, música. Como vereadora, tenho apoiado as iniciativas que levam entretenimento à população. Em especial quando levam cultura às populações mais carentes, que muitas vezes não têm o acesso a cinema, teatro e espetáculos em geral. Então eu quero te cumprimentar e te parabenizar, Estela, pela iniciativa de levar o programa à companhia NPC Arts e estender meus cumprimentos ao Alberto Santos e a todos os dedicados artistas que integram a companhia. Essas são as palavras da nossa vereadora Janaína Lima. Muito obrigada, Janaína. Um beijo pra você. Te espero aí na semana que vem, tá bom? Eu te agradeço e conto com você para apoiar todas as nossas lutas aí em prol dessas verbas que vêm para São Paulo, que precisam ser distribuídas assim mais também para as periferias, né? Que sejam bem distribuídas para quem quer trabalhar com Sim, isso, sim. né? Para quem realmente precisa. Nessa levada que a gente está tendo, é uma pergunta. Você acha que o teatro é pouco divulgado? Você acha que a gente precisa divulgar mais os trabalhos, divulgar mais as peças, divulgar mais esse mundo artístico mais voltado para o teatro? Então, eu não sei se eu falei, mas acho que eu vou repetir agora. Quando eu criei o Festival Paulista de Jogos Teatrais, que é um projeto que foi inspirado, assim, eu peguei o carnaval, eu peguei o futebol e peguei o teatro. E daí eu tirei uma síntese para fazer um festival onde os grupos, assim, porque, como eu falei que tem 2 projetos assim, em São Paulo que distribui verba para grupos novos, grupos em formação e grupos já existentes. E esses grupos, eles fazem o seu trabalho e muitas vezes eles apresentam um mês e em seguida eles não têm mais onde apresentar, porque assim... o projeto é assim, você faz o projeto, você carimba o dinheiro para onde vai. Então aí você tem, vamos fazer 30 apresentações na cidade de São Paulo. Aí quando acaba aquelas 30, vai depender do grupo se unir para poder alugar um teatro ou conseguir espaço. Aí vira toda uma burocracia que às vezes o grupo não continua com o trabalho. Ele só cumpre a sua tarefa até aquele ponto. Eu tenho um amigo que reclama muito porque ele fala assim, poxa, antigamente a gente fazia uma peça e ficava 1 ano em cartaz com a peça. Agora você faz a peça em 30 dias e acaba, né? Enfim, cumpre o contrato, cumpre o edital e acaba a peça. Mas eu acho que aí falta um incentivo para que isso aconteça. Aí eu tive a ideia de criar esse Festival Paulista de Jogos Teatrais, que era pegar essas peças de São Paulo, ganhadoras desses prêmios, e reunir numa grande festa uma vez por ano, né, em um dos teatros da cidade, e que esses grupos trocassem informações e que fazer uma feira mesmo, sabe? Uma feira na frente do teatro com cada um falando. E quando eu falo desses grupos, eu falo do grupo que trabalha junto com a comunidade. Seria importante até que esses grupos de teatro contratassem a costureira da esquina, contratassem o carpinteiro do barraco ao lado, e os atores também. Importante é formar esse grupo. Isso é fomentar o empreendedorismo, isso, né? Isso, a gente percebe que existe um abismo, um hiato, né, entre a arte e o empreendedorismo, e nosso programa ele existe também para falar sobre esses 2 assuntos. Sim. E a intersecção, né, entre eles. A gente tem aqui uma mensagem muito legal. Olá, Viver e Empreender, o programa de vocês é ótimo, aprendo muito. Hoje sou empreendedora, mas fiz teatro por alguns anos. Não pensei em seguir a área, porém a experiência foi muito enriquecedora para mim, pois melhorou diversos aspectos da minha personalidade, principalmente a minha comunicação. Parabéns pelo ótimo trabalho, Alberto. Me chamo Renata. Um beijo, Renata. Obrigada pelos elogios. Eu fico muito feliz quando a gente recebe esse tipo de mensagem, né, Pedro? Obrigado, né, Renata. Excelente, com certeza. Eu agradeço também, né? Espero que continue. Volta porque dá para fazer. Não tem... Dá para conciliar? Dá sim, dá, né? Dá para ser empreendedor e ator ou um profissional como você que monta peças de teatro, diretor, dramaturgo, dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Dá, não é fácil, né? Eu tive, claro que eu tive que fazer outras coisas, até porque eu nunca tive dinheiro público para fazer meus trabalhos, né? Eu sempre tive condição de bancar, mas eu bancava porque eu estava empreendendo em outras áreas. Que né? áreas?
Então, por incrível que pareça, eu tive empresa de contabilidade, eu tive empresa de Contabilidade, imobiliária, quem né? diria? E Não isso tem lá nada no a comecinho ver, da mas que carreira, legal. né? Era um negócio que dava dinheiro, eu montei, aí eu conseguia tirar dinheiro dos meus empreendimentos para fazer um teatro de bairro, depois até que eu assim, decidi que deveria, né, me dedicar um pouco mais, né? Apesar que assim, isso dá muito trabalho para quem vai fazer, porque assim, você tem muitos problemas assim de ordem pessoal, porque o artista não é mentira, ele não é uma pessoa muito equilibrada dentro do que a sociedade quer, Do né? padrão. Dentro do padrão social, né? O artista ele é meio inconsequente às vezes, porque Põe a arte em primeiro lugar. ele vê uma coisa que o outro não está vendo, Que né? tipo de Então, coisas? olha, quando você acredita numa ideia, né, você vai até o fim. Mesmo as pessoas dizendo, olha, não vai dar certo, ou não vai acontecer, né? Porque depende do outro. Muitas vezes você conta com o outro e ele não vem. Por exemplo, você às vezes investe pesado no espetáculo e você acredita que aquilo vai atrair o público. E de repente não acontece. Por falhas da companhia, muitas vezes, sim. Outras vezes não, né? Mas assim, aí você, por exemplo, para você divulgar um espetáculo, você precisa de profissionais que façam esse trabalho. Então Capacitados, você precisa de de verdade. pessoas capacitadas, pessoas que divulguem o espetáculo, pessoas que vendam esse espetáculo, que vão até as escolas para divulgar. Enfim, tem vários projetos até que as prefeituras já fizeram. Nós tivemos a Kombi, não sei se vocês lembram, a Kombi que distribuía ingressos para você ir para o teatro. Aí você teve o teatro da escola, que levava a escola para o teatro. Enfim, teve uma série de projetos nesse sentido. E aí eu volto a falar do festival. Então o festival tinha essa intenção de você comprometer a sociedade, o bairro que estava envolvido com esse grupo, sabe? E aí você levar esse pessoal para o teatro, mas também aí você começar a pegar esses grupos, fazer intercâmbios. Então, por exemplo, um grupo de São Mateus ia apresentar em Santo Amaro, e o grupo de Santo Amaro dava o apoio para ele apresentar. Pegava o seu público. Olha, no bairro que eu estava em São Mateus, eu tinha sempre 60, 70 pessoas que seguiam o grupo onde ele fosse. Em que Entendeu? ano foi isso? 1980 até 80. 85, né? Tá. Então, assim, a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que os grupos envolvem uma série de pessoas. E aí de repente, você tem 100 pessoas envolvidas com esse grupo. Um grupo de 10, 20 pessoas. Então, a ideia do projeto era essa. Você pegar pessoas de um grupo, apoiar o outro grupo. Então, fazer esses intercâmbios. Aí, por isso que eu falo a coisa do futebol. É como o time do time da várzea mesmo, seja um time, vai jogar na outra cidade, você tem um público assistindo esse time. Sim. Então, Sim. uma organização nesse sentido, né? A coisa vai mais longe, seria um outro programa para falar só desse projeto, mas tudo bem. Eu ia te perguntar sobre isso. Qual a importância das redes de contatos e colaborações no setor artístico? Como você construiu a sua rede de apoio, de contatos ao longo da sua carreira? Como é que é essa parte do networking nas artes? Olha, tem gente muito melhor que eu nisso, viu? Vou dizer para você, tem grupos... Por exemplo, eu lembro de uma reclamação do Gerald Thomas, porque ele achava que o Cacá Rossé fez 3 ou 4 peças que lotavam os teatros. O Burrey foi uma delas, né? E uma do Molière. Então, assim, ele tinha muito público, ele se comunicava de todas as maneiras possíveis. E fazia peças muito interessantes, muito engraçadas, né? Então, assim, tem gente que tem esse dom, né, de fazer, de conquistar as pessoas. Não é fácil, não acho que não tem uma fórmula, sabe, assim. A gente nunca conseguiu ter um público, assim. A gente monta o espetáculo, você sabe que você vai ter 3, 4 sessões lotadas, né? Porque as pessoas se mobilizam e vão ver. Por exemplo, aí eu quero lembrar do nosso amigo Alex Viana. Por né? favor, era isso que eu ia perguntar. Então, E o Doca Rei? Então, nós montamos uma peça, essa peça, assim, é de minha autoria, né? Chama-se Doca Rei. E ela é uma peça que conta a história de um bicheiro carioca nos anos 60, né? Mas a gente não pegou essa coisa como se fosse uma coisa, uma peça com uma historinha linear, com uma historinha... como é que chama, do teatro da verdade, do teatro... Não, a gente brincou muito com isso. A gente meio que rompeu os limites, né?
Então, a coisa era uma interpretação um pouco mais exagerada, era uma coisa assim mais, sabe, mais dramática. A gente recuperou um pouco o teatrão, o dramalhão, assim, mas de uma maneira proposital, né? Então, é como se fosse os personagens do desenho animado exagerado, sabe? Sim. E o Alex Viana fazia o Doca Rei, né? E a gente sentiu assim... O protagonista. E a gente sentiu que as pessoas que foram assistir, nós ficamos no Teatro de Arena, ficamos Durante um quanto mês. tempo? Ficamos um mês no Teatro de Arena e a gente lotava todo final de semana. E tinha pessoas que voltavam para assistir sempre, porque tinha toda uma história meio misteriosa de bruxaria e de criança que foi criada no orfanato. Era um dramalhão, assim, mas de uma maneira muito bem coesa e que justificava toda essa história, né? Quer dizer que a gente que até tem um propósito de voltar com esse espetáculo. É muito interessante até para você iniciar as pessoas ao teatro, né? Então, ó, abração, Alex. Se prepara aí que logo Alex. eu te chamo aqui. Alex, não quero perder você, hein? Mas se for pra dividir o tempo, a gente até deixa, né, Fernando? Com certeza. A gente vai assistir, vai fazer matéria, vai ser ótimo. E quais projetos além do Doca Rei você tem hoje aberto? Então, hoje eu tô com... Eu montei um espetáculo chamado Integridade Garantida, que a gente ficou lá no Cacilda Beck, que foi o último prêmio que a gente ganhou, né? E a gente está tô esperando agora, né, como resultado dos editais aí que a gente inscreveu, para poder fazer uma retomada a partir de janeiro. Independente de ganhar ou não, a gente retoma com os trabalhos em janeiro, né? Tem esse projeto, tem um projeto que é um projeto que a gente já está, que é uma peça que eu escrevi em 1990 e eu fiz um juramento na época. E foi assim, essa historinha, dá tempo contar essa história ainda? Dá tempo, temos 5 minutinhos. Então tá bom, vou ser bem rápido. Quando eu criei o projeto do NPC Arts, lá na 13 de maio, 222, a gente fez um estudo bastante aprofundado sobre o Samuel Beckett, né? A gente queria montar a peça Esperando Godot, é uma peça famosa do Beckett. E a gente estava assim, bastante adiantado nos ensaios, e aí a gente foi pedir os direitos autorais. E nos cobraram $350 mil. Naquela época, transfere então, para assim, hoje. Aí a gente falou assim, olha, não vai dar para o nosso bolso isso, né? E assim, aproveitando todo o aprendizado com a obra do Beckett, eu escrevi uma peça chamada Fred e Jack, que são dois personagens que durante o espetáculo eles vão se desmontando, né? Eles vão perdendo os movimentos, um vai ficando cego e o outro vai perdendo os movimentos, né? Enfim, e aí você precisa ver a peça para você entender o que eu estou falando. Mas é uma peça que quando eu fiz a peça, eu profetizei que a peça poderia ser montada 30 anos depois, que ela não precisaria mudar uma vírgula. E a gente cumpriu isso montando junto com o Doca Rei. A gente fez uma temporada no Teatro de Arena e realmente não precisa mudar nada. A gente pode fazer essa peça daqui a 50 anos, não precisa mudar nada. Dito e feito. Dito e feito, né? Eu cumpri a minha promessa, né? Olha que graças legal. ao Samuel Beckett, né? Que história. Que legal, quando você Que é também o que você pode fazer com as peças do Beckett. Você montar o Esperando Godot, você vai ver que você não precisa mudar nada. Ele é um gênio, ele conseguiu fazer coisas que, é como eu falo para você, de repente surge uma forma de fazer teatro que muda todo um conceito de época, entendeu? E o Beckett foi um transformador nesse sentido, né? O Beckett e o Cantor, essas duas pessoas que eu admiro muito. Isso que eu ia perguntar, quais são suas grandes inspirações no teatro? Ultimamente são os dois, né? Eu não sei se vamos ter outros, porque assim, eu não sei como é que tá o pensamento do teatro no mundo, né? Mas assim, sempre tem coisas novas, né? Sempre tem gente fazendo, sempre tem gente criando, né? Isso é importante, Maria. Alberto, que tipo de legado você quer deixar? Como você quer ser lembrado daqui a um tempo? Eu não quero morrer, não. Que bom. Eu quero ver se a gente descobre uma maneira de se imortalizar e ficar... Talvez pelas suas obras. Na verdade é o seguinte, eu não penso nisso, assim, nesses termos, né? Eu acho assim, o importante é o aqui e agora, sabe? E me satisfaz muito fazer o que eu tenho feito, né? Me satisfaz muito, enfim... Aliás, eu nem gosto de avaliar, né? Eu tento fazer o melhor. Agora, quem julga são as pessoas, né? Então, eu também não estou preocupado com o julgamento das pessoas, entendeu? Assim, eu não quero agradar ninguém, eu quero fazer o que eu tenho vontade de fazer, né?
enfim, trazer um pouco de conhecimento quando possível, trazer um pouco de graça quando eu, por exemplo, com o Doca Rei, brincar um pouco com as pessoas e com o teatro, né? Sim. E gosto de brincar com as coisas mais sérias também, né? Porque, Continuar assim, empreendendo. continuar fazendo isso. E assim, eu acho que é isso que me move, sabe? É isso que me move. Eu espero que você volte muitas vezes aqui no nosso programa pra gente falar de teatro, de empreendedorismo, cultura, pra você falar sobre as novidades. Eu tenho um comentário aqui da Renilde, nosso ouvinte, ó. Estou na escuta. No centro de São Paulo, hoje tá muito difícil ir ao teatro. Barueri é um excelente teatro. Mas ela disse que ela tem medo de ir ao centro. Essa é uma questão bem difícil mesmo. É outra questão pra gente conversar em outro programa. Um beijo, Renilde, mas não deixe de ir ao teatro, não é verdade, Alberto? Tem que ir ao teatro. Arruma uns amigos, né? Tem que, né? É importante, né? Fazer, é importante continuar, né? Embora a gente sabe, né? Que tem um problema que a gente tem que resolver aí, que é esse problema que a gente já tem falando há um tempo, né? Questão da segurança. A gente viu recentemente imagens do Rio de Janeiro, lá onde está se criando até grupos de extermínio lá para brigar. É uma situação atípica, né? Que a gente está vivendo já faz tempo, né? E a arte pode salvar muita gente dessa dura realidade, né? A gente estava falando nos bastidores aqui sobre o papel da arte na vida das pessoas. E eu acredito que a arte ela é uma alternativa de vida para muita gente que não tem, né, para onde correr, não é verdade? Exatamente. E a gente não pode deixar crescer essa onda de que artista, para que serve o artista, né? Eu já vi muita gente falando, para que serve o artista? Pra que... Aí eu pergunto para ele, a novela que você assiste, a música que você canta, você entendeu? Desde os seus filhos, né? Seus filhos no aniversário que você interpreta lá, enfim, é só um imbecil mesmo que fala isso, porque não é possível você não saber que a tua vida é cultura, a tua vida é arte. Tudo é cultura, tudo é arte, tudo é escolha. E por isso que a gente existe também, então eu vou me despedir de vocês. Aqui nesse espaço a gente fala sobre histórias de superação, de sucesso, resiliência e também os altos e baixos enfrentados por quem resolve empreender. Hoje a gente conversou com o Alberto Santos com Z, quem quiser dar um Google para acompanhar o trabalho dele, para saber também sobre a história riquíssima que ele tem, que não deu nem tempo da gente abordar tanto. Muito obrigada, Alberto, pela sua presença aqui no Viver e Empreender TV na Rádio Capital. Um super beijo, obrigada Pedro, obrigada Fernanda. Estela. Obrigada a todos os ouvintes que mandaram mensagem, aos que não mandaram também. Nós estaremos aqui na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. E é isso aí, um beijo, ótima semana para vocês. Na Capital, Viver e Empreender TV, com Estela Jordi.